A vida cristã é uma grande corrida. E nós temos a certeza que nós estamos nesta corrida, né? E nessa corrida nós temos que continuar em frente, sabendo que nós temos um alvo a alcançar, a atingir. Amém? A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, onde você corre com toda a intensidade, completa ali a prova, né, em alguns minutos e termina. Não, a nossa corrida é uma grande maratona. E numa maratona, como você sabe, ela leva mais ou menos 42 quilômetros. 42 quilômetros, imagina você correndo 42 quilômetros. Então eu fico imaginando o preparo deste atleta que almeja, né, atingir este alvo, completando, né, este alvo final. Então ele precisa de um preparo, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele fala dessa corrida, ele fala desse empenho. E eu gostaria que você abrisse lá no capítulo de Gálatas 5, no verso de número 7. Gálatas 5, no verso de número 7. Todos acharam? Gálatas, capítulo 5, no verso 7, diz assim: Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a prosseguir na verdade? Amém? Nós sabemos que o nosso adversário, ele luta, tentando de todas as formas nos desviar do alvo. E Paulo escreveu essa carta, estava falando desse prosseguir em frente, nessa vida cristã. E prosseguir em frente muitas vezes não é fácil. A nossa caminhada diária não é fácil. E nós sabemos que muitas vezes, muitas situações se levantam na nossa vida diária para tentar nos desanimar. Eu tenho 36 anos de convertido. Então eu tenho já um tempo, sei que tem muita gente aqui com mais tempo que eu, alguns com menos tempo, mas não importa o tempo. Sabemos que no tempo que você já tem de caminhada com o Senhor, quantas lutas você já passou dentro da proporção do tempo que você tem andando com o Senhor Jesus, não é verdade? Cada um de nós, se pararmos para pensarmos, vamos ver que passamos por lutas, por adversidades, né, nessa caminhada, e já passamos por situações em que nós nos sentimos muitas vezes bloqueados, né, desanimados a prosseguir. Talvez você entrou aqui nessa noite com este mesmo sentimento, mas na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, eu quero dizer para você: continue correndo, continue nessa corrida, sabendo que o alvo proposto pelo Senhor tem uma recompensa. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz assim: quem impediu vocês de prosseguir? Ele estava preocupado com essa igreja, e ao escrever essa carta, nos primeiros versos de Gálatas, capítulo 1, no verso 1 e 2, Paulo, ele se intitula o apóstolo da parte de Deus. Ele diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da galáxia. Paulo estava falando com autoridade, porque foi Deus que o levantou com autoridade e com poder. Imagine Paulo, de perseguidor da igreja, se torna agora o propagador da fé.
Então ele foi perseguido, e muitas vezes de uma maneira até coerente, porque sendo perseguidor, muitas vezes as pessoas não davam crédito, né, na vida, na mudança a qual estava sendo apresentada. Mas eu quero dizer para você, eu quero dizer que o teu testemunho, as pessoas estão olhando, meu amado irmão, e você não está vivendo, né, para agradar as pessoas, mas agrade a Deus, e agradando a Deus, você vai prosseguir em frente, você vai vencer os obstáculos, mas olhe sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele já tinha alguns anos deste caminhar com o Senhor Jesus, mas durante um bom período ele foi afastado da comunidade cristã. Levaram Paulo para um lugar distante, deram uma passagem apenas de ida para a sua cidade natal. Ele foi para a sua cidade lá natal, e ali ele ficou por um grande tempo, um longo tempo, até que Barnabé, levantado por Deus, de uma maneira muito especial, vai até a cidade onde Paulo estava morando, em Tarsis, e traz Paulo e diz: Paulo, eu preciso de você, como companheiro, nessa empreitada a qual Deus tem me levantado. Eu quero te levar para Antioquia. Eu quero que você seja um instrumento de Deus ali naquele local. E Barnabé não tinha dimensão daquilo que Deus estaria fazendo através da sua vida e através da vida do apóstolo Paulo, porque aquela igreja se tornaria a primeira igreja missionária, a primeira igreja a enviar discípulos para outros cantos. E a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, quando a igreja ali reunida, lá em Atos no capítulo 12, o Espírito Santo de Deus diz assim: apartai para mim Paulo e Barnabé, para a obra a qual eu tenho designado. E aquela igreja se torna uma igreja atuante. Então você não tem dimensão daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Então não se deixe levar pelo momento de luta, pelo momento de adversidade, porque nós estamos numa caminhada, nós estamos numa corrida, meu amado irmão, e eu quero que você esteja atento, eu quero que você esteja atento àquilo que Deus está falando com você neste momento. Eu quero que você esteja atento àquilo que Deus está orientando a sua vida a cada momento, porque você não vive só deste momento do culto, meu amado irmão, você vive uma vida diária, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e essa palavra procede com autoridade e com poder. O Deus que te chama a cada manhã, o Deus que te acorda, o Deus que te dá o sopro de vida, para que você viva com autoridade, com poder na sua casa, para que ali você seja uma igreja viva e atuante, para que no teu trabalho você possa realmente emanar o perfume de Cristo, e as pessoas possam sentir este bom perfume, e possam olhar a sua vida, e através do seu testemunho, pregue Jesus, vivendo Jesus, e se necessário, você fale. Porque se você viver com toda a intensidade, meu amado irmão, a tua vida vai falar com poder e autoridade. E agora o apóstolo Paulo, sendo levantado por Deus como um grande instrutor da igreja, ele está orientando essa igreja com sabedoria e com graça. Saiba disso, saiba caminhar com o Senhor Jesus. Eu aprendi na minha caminhada com o Senhor Jesus a esperar nele, a confiar nele, a colocar diante dele todos os meus sonhos, todos os meus desejos diante do Senhor. E o Senhor, ele vai conduzindo, e ele vai operando de uma maneira muito especial. E aí no capítulo 5 de Gálatas, no verso 10, o apóstolo Paulo diz à igreja, a essa igreja da galáxia, ele diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Meu amado irmão, não dê ouvido àquele que tem perturbado tua fé em Cristo Jesus. Não dê ouvido, meu amado irmão, porque este sempre vai existir. Este que vai tentar minar a sua fé, sempre vai tentar surgir, aparecer em meio à tua caminhada. Então, quais são os obstáculos que tentam nos impedir nessa caminhada? Quais são? Eu quero citar alguns destes obstáculos.
E o que devemos fazer para não perder o foco na caminhada? O que nós devemos fazer? O que devemos fazer? Quais são os obstáculos, né? E o que devemos fazer? Nós devemos, primeira coisa que eu vi dentro dessa questão dessa corrida, e colocando o atleta como este corredor que está se empenhando, né, nessa corrida, ele tem que ter o peso devido. Ele tem que tirar tudo aquilo que é sobrepeso da sua vida. Os grandes nadadores, quando eles vão nadar, né, e eles, para alcançar milésimo de segundos, né, eles tiram até os pelos do corpo para poder se deslizar de uma maneira profunda ali dentro daquela piscina. Então, em mínimas coisas, eles tentam vencer, né, um cronômetro ali que está anotando ali a caminhada dele, a maneira do proceder ali daquele momento. E eu fico imaginando que da mesma forma, o Senhor está preocupado com a nossa vida cristã, com a nossa dieta espiritual, com aquilo a qual nós temos nos alimentado a cada momento. E o apóstolo Paulo diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: desembaraçando de todo peso e pecado, corramos com perseverança a carreira a qual nos está proposta. Paulo fala dessa carreira a qual estava proposta em Gálatas. E o autor agora aos Hebreus, nós não conhecemos ali quem é o autor dessa carta, mas o mesmo Espírito, porque o Espírito é que traz a revelação, e o mesmo Espírito dá essa palavra a este autor da carta dos Hebreus, dizendo assim: desembarace de todo o peso, desembarace de todo o pecado, e corra com perseverança. Meu amado irmão, você quer correr com eficácia essa vida cristã? Se desembarace daquilo que é sobrepeso, daquilo que é o peso excedente na sua vida. Tire o pecado, tire o pecado, o peso do pecado, peso e pecado, excesso de peso do atleta, ele pode ser causado por algum distúrbio físico, por questões alimentares, por questões emocionais. Então o diabo tenta, de todas as formas, investir sobre a sua vida. E Colossenses capítulo 3, no verso 8, o apóstolo Paulo, ele fala de alguns sentimentos que vêm sobre a vida do cristão, como peso, como pecado, como algo que vem tentar trazer o impedimento devido nessa caminhada. E ele diz assim, Colossenses 3, no verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, pois despistes do velho homem. Eu, quando me converti há 38 anos atrás, eu lembro que estava num acampamento aqui da igreja, e nós estávamos jogando bola com o pessoal da igreja. Eu tinha 19 anos naquela época, e jogando bola com o pessoal. Então, conforme alguém dava uma entrada mais brusca, eu soltava um palavrão. Era algo que saía da minha boca de uma forma natural. De cada 10 palavras, 8 palavras eram palavrões. Então, eu tinha essa linguagem obscena, e aquilo incomodava, começou a me incomodar quando? Quando eu estava nesse retiro. Porque eu fui para esse retiro de carnaval sem conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tinha um referencial na minha vida, que era a vida da minha irmã, mas ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus. Mas Ele estava trabalhando na minha vida, no meu coração. Um mês antes eu comecei a ler a Bíblia. Eu não entendia muito, era uma linguagem muito arcaica, muito difícil, mas cada noite eu lia um texto, uma porção da palavra ali,
E no final desse período, ali naquele retiro, houve a minha conversão. Mas o que me chama a atenção é isso, essa linguagem obscena, essa linguagem que saía da minha boca de uma maneira tão normal, a partir daquele dia, naquele acampamento de carnaval, deixou de ser normal na minha vida. Então o crente, ele tem que ter um linguajar diferente. E às vezes as pessoas falam, mas pastor, hoje o senhor fala já com 30 e poucos anos de convertido. Não, estou falando de alguns dias, algumas horas de conversão. De um Jesus que operou na minha vida, porque é o Espírito Santo que opera em vós, tanto querer como efetuar. É o Espírito Santo que conduz a tua vida, meu amado irmão, que te convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que, como selo, ele nos sela, nos marca. Então, meu amado irmão, quem tem uma experiência real e genuína com o Senhor Jesus, não pode abandoná-lo. É impossível. Como diz lá o autor da carta aos Hebreus, é impossível alguém que tenha experimentado essa nova vida. É impossível se desviar e ir para o mundo e não ter. É impossível. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, esteja aqui na igreja, ou esteja aqui servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, com uma experiência própria com o Senhor Jesus. Não porque tua mãe te traz, não porque teu pai te traz, não porque teu amigo está aqui na igreja, não porque a igreja se torna muitas vezes um grande entretenimento para você, não. Vem aqui para estar recebendo da parte de Deus. Eu com 19 anos de idade, eu me despi do velho homem. E essa pessoa nova, que surgia ali naquele retiro de carnaval, se tornou uma pessoa mudada, transformada pela ação sobrenatural de Deus. E aí Deus começa a agir, no meu linguajar, na minha maneira de pensar, de falar. E eu via como eu era uma pessoa maliciosa, como era uma pessoa destrutiva. E aí Deus começa a agir, porque a ideia que eu tinha é que eu era uma boa pessoa. Eu nunca tinha matado, nunca tinha roubado, nunca tinha feito coisas tão terríveis como a sociedade apregoava, ou os religiosos apregoavam, mas o Senhor conhecia o profundo íntimo do meu coração. Na carta, a última carta, o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, o Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, e ele ceará comigo. O Senhor busca este momento de intimidade, de relacionamento conosco. E quando nós abrimos a porta, e quando Ele entra na nossa vida, Ele entra, mas agora Ele quer o comando de toda a nossa vida. E aí Ele pede as chaves de todos os cômodos da nossa casa. E sabe aquele quartinho escondido lá, que você vai juntando um monte de tralha, que a visita chega na tua casa e você não abre? O Senhor está falando com você nessa noite. Me dá a chave deste quarto. Me dá a chave, porque eu quero entrar. Eu quero limpar. Lá em Belo Horizonte, nós estávamos trabalhando com uma igreja lá em Belo Horizonte, e uma senhora se converteu, e um período, ela e o esposo dela se converteram, e os filhos não tinham se convertido. Ela tinha 3 filhos, e de repente ela está passando um momento muito difícil com um dos filhos dela. O menino teve uma desilusão, e ele se trancava no quarto, e ele ficava lá dias. Ela batia na porta, colocava a comida na porta, e ele pegava a comida, ele não deixava ela entrar no quarto. Ela não tinha acesso para limpar o quarto. E um dia ela nos convidou, nos chamou para que nós pudéssemos ir até a casa dela. E ali nós fomos. E ali nós tivemos a oportunidade
com a autorização deste rapaz, de entrarmos naquele local, de orarmos, e começamos a limpar aquele local. O que nós tiramos de coisas dali de dentro daquele local, era impossível alguém viver naquela condição ali dentro daquele quarto. Então, quando eu falo deste quarto, que Jesus quer ter acesso, não é apenas na primeira porta de entrada da nossa vida. Não é no primeiro momento que nós abrimos o nosso coração, ele entrou, ele entra realmente, mas ele vai começar a mexer em armários fechados. Ele vai começar a mexer em lugares que você olha e você fala, mas está tudo arrumadinho, Jesus, está tudo ajeitadinho. Eu coloquei tudo dentro do meu controle. O Senhor está falando, não, mas eu quero ter o controle. E eu vou mexer. E aí ele vai mexer. E ele vai dizer, olha, essa roupa que está aqui dentro, não convém para você. Essa roupa nem te serve mais. É do velho homem, passa para frente. Sabe aquele momento que você tira para fazer uma limpeza no seu armário? E aí você vê que você tem mais roupa do que é necessário para um ano de vida. Eu fico imaginando eu vou olhar algumas roupas no meu guarda-roupa, é quase que rotativo o uso das mesmas roupas. Eu acho que isso acontece com quase todos nós. E tem vezes que eu paro lá, eu mexo, eu tiro, eu dou, mas é como mina de água, sempre está brotando, né? Então eu fico imaginando que Jesus ele quer entrar, como diz lá em Apocalipse 3:20. E ele não está falando com alguém que não o conhecia. Ele estava falando com uma igreja. Ele estava falando com os irmãos de Laodiceia. E ele quer falar conosco nessa noite. Você que tem corrido, meu amado irmão. Você que tem corrido essa corrida cristã. O que tem impedido você de prosseguir? Talvez seja esse momento onde o Senhor quer limpar coisas que ninguém conhece, só você e Deus. Então hoje é noite de limpeza. É noite de nos despirmos do velho homem. É noite de tirarmos aquilo que realmente tem sido um empecilho na nossa vida. E o apóstolo Paulo diz nos 2 versos anteriores de Colossenses, no capítulo 2, agora no versos 6 e 7, ele diz assim: e agora assim como aceitaram Cristo Jesus, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifique sua vida, e então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Isso vai ser consequência, gratidão, a alegria de servir o Senhor, meu amado irmão, vai ser notória, e as pessoas vão se sentir abençoadas. Eu fui muito bem recebido há 36 anos atrás, nessa igreja. E da mesma maneira que eu fui bem recebido há 36 anos atrás, eu como um atalaia que fui e sou, eu procuro receber as pessoas com a mesma atenção e carinho. Com a mesma atenção que eu fui recebido. Então às vezes você diz assim, ele recebe porque hoje ele é pastor, porque hoje ele tem um cargo. Não. Eu quero que você entenda, da mesma forma, com o mesmo carinho que eu fui recebido, eu procuro passar, eu procuro estar atento. Então o apóstolo Paulo diz assim, assim como aceitaram Cristo Jesus, continue a segui-lo, continue nessa caminhada, mas continue aprofundando nele suas raízes. Precisamos aprofundar nossas raízes no Senhor Jesus, para que nós possamos tirar dele os nutrientes devidos, porque a raiz de uma árvore, a raiz de um vegetal, ela é necessária para todo o procedimento, né, da busca do alimento. Se você quer estar firme, quer estar constante, esteja firme e constante no Senhor Jesus. Se você quer ser firme e constante no Senhor Jesus, esteja agregado no local onde Ele é reverenciado, na igreja. Esteja unido com outros irmãos, meu amado irmão. Porque na era da tecnologia, do online, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu estou prestando meu culto em casa. Eu ligo a minha
Smart TV ali, e eu puxo ali um programa no YouTube, e eu estou sendo edificado pela igreja online. A igreja online pode trazer uma palavra para a sua vida, o seu coração, pode abençoar, mas é o contato, meu amado irmão, é este calor da igreja em si, sendo esse instrumento de Deus para abençoar. E aí o apóstolo Paulo diz no verso de Colossenses 2:8, ele diz assim: não permitam que outros vos escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo, e não de Cristo, e não em Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos que eles não venham a ser subjugados por aqueles que com filosofias vazias e invenções enganosas têm levado pessoas à morte, à destruição. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E aí ele escreve lá em Colossenses 2:13, ele diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana, então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, removendo e pregando na cruz. O Senhor fez isso, meu amado irmão. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. O Senhor, Ele veio e nos perdoou, removendo o nosso pecado, removendo, como diz numa das versões, a cédula que era contrária às nossas vidas. A cédula que era contrária, que era uma cédula acusatória sobre a sua vida, Ele crava na cruz e diz assim: eu paguei o preço devido. Eu paguei o preço devido. Então essa é a nossa certeza, meu amado irmão. Nós andamos com o Senhor Jesus, nós vivemos com o Senhor Jesus nessa caminhada, nós estamos sendo fortalecidos pelo Senhor Jesus nessa caminhada. Então correis bem, meu amado irmão. Quem impediu você de prosseguir? Qual o sobrepeso que tem vindo sobre o seu coração para tentar te desviar do alvo proposto? E aí o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, agora no capítulo 3, no verso 12 e 13, ele diz assim: revesti-vos, torne a colocar uma nova vestimenta, uma vestimenta devida. E ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoou, assim também perdoai vós. Ai, pastor, mas é difícil perdoar aquele irmão. É tão difícil. O dia que eu sentir, eu vou perdoar. Meu irmão, não fica nessa sintologia não, porque você não vai sentir nada. Deus só está te mandando ser obediente. E ele diz assim: e a obediência está dentro dessa proposta devida da parte de Deus. Assim como Deus nos perdoou, devemos nós perdoar aquele que nos ofende. Quando o Senhor ensina a igreja, nos primórdios do estabelecimento da igreja, quando a igreja pede ansiosamente: Senhor, nos ensina a orar, Ele diz assim: eu vou ensinar vocês a orar, e a oração que eu vou ensinar vocês é essa. E Ele começa a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós temos que entender isso. O nosso perdão expresso na vida do irmão tem que ser este perdão que nós experimentamos em Cristo Jesus. Nós somos perdoados pelo Senhor Jesus. E ele traz uma parábola, ele traz um ensino, quando ele diz que havia dois devedores, um devedor que devia uma quantidade enorme ao senhor dele, e o senhor dele vai e o livra daquela dívida, e o perdoa, e ele vai para casa todo contente, porque ele recebeu ali o perdão da dívida.
Só que ele chega na esquina da casa dele, ele encontra um credor que devia a ele uma quantidade tão irrisória, tão mínima, e ele começa a cobrar, a aterrorizar aquele que o devia, a ponto de colocar aquele que ele devia na cadeia, aprisioná-lo. E é dessa maneira que nós fazemos quando nós não liberamos perdão. Nós aprisionamos vidas. E pior de tudo, nós vamos para dentro da cadeia junto com eles. E aí diz a palavra de Deus, que o senhor daquele homem, quando soube que ele tinha feito isso com um devedor que devia a ele uma quantidade tão irrisória, o Senhor ficou triste, o Senhor ficou indignado e falou para trazer aquele homem, e aí o Senhor imputou a pena sobre ele, colocando ele dentro da prisão. Fique imaginando, meu amado irmão, o Senhor quer que nós entendamos isso. Ele nos perdoou, Ele nos deu exemplo maior. Então tenha essa atitude nova, retire da sua vida tudo aquilo que tem impedido você de caminhar essa caminhada com o Cristo Jesus. Você está correndo bem. Quem te parou nessa corrida? Quem foi que te parou nessa corrida? Então, se essa questão deste sobrepeso, desse peso que está sobre o seu coração, que é o pecado, meu irmão, não culpe o outro. Não culpe o outro pelo teu pecado. Confesse o teu pecado. Deixe o teu pecado. E alcance da parte de Deus misericórdia, diz o Senhor. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Neste primeiro momento nós vemos esta questão, que é uma questão bem pessoal, que é a questão do sobrepeso, do peso excedente. Mas existe um outro obstáculo que tenta nos impedir na nossa caminhada, que é a oposição, que é algo externo, que é alguma coisa que está fora. Então fique imaginando que a oposição na caminhada é um grande obstáculo a ser vencido, porque muitas vezes a oposição, ele tenta minar as nossas forças. E eu fico imaginando o atleta correndo nessa maratona, se ele tem alguém ali na caminhada apoiando, incentivando ele, ele vai até o fim, ele vai buscar forças até o fim, para chegar até o término da corrida. Numa dessas corridas que teve, mostrou um tempo atrás, do corredor, ele correndo, de repente, próximo a chegar no final, na chegada, ele tem um problema muito sério na perna, ele não consegue caminhar ali. O pai vem, entrou ali no local, na raia de corrida, pegou o filho e foi conduzindo até cruzar ali a faixa de chegada. Ele não ganhou, mas nessa corrida, ninguém lembra quem foi o vencedor, mas lembram deste homem, lembram do pai dele. Da mesma forma, o Senhor está conosco em meio à nossa caminhada, a nossa corrida. E tem momentos que você vai se sentir frágil, sem forças para prosseguir. E se for preciso, Ele vai te levar no colo. Ele vai te levar até a linha da chegada. Ele vai te levar. Então a oposição vem sempre tentando nos desviar do alvo. Mas o que eu acho interessante é que a oposição vem sempre, quase sempre, das pessoas mais próximas a nós. As pessoas mais próximas a nós são muitas vezes as pessoas que são usadas para ser os grandes opositores. Eu fico imaginando que Daniel enfrentou isso. Daniel, ele é deportado como prisioneiro, juntamente com um grupo de príncipes para a Babilônia. E ali ele é lançado ali, naquele reino idólatra, e ali ele tinha que viver uma vida plena, longe do pai, da mãe, mas nunca longe dos olhos do Senhor. E diz a palavra de Deus que Daniel,
ele foi se colocando mais e mais na presença de Deus. E a oposição, que era aquela cidade ali, que era aquele país, um país terrível, um país idólatra, cheio de prostituição, cheio de coisas indevidas, né, para Daniel, ali ele estava se fortalecendo. Então eu fico imaginando que quando veio essa oposição, e ele vence algumas das oposições ali na Babilônia, ele é colocado num cargo, ele vai galgando cargos ali no Império Babilônico, até num determinado momento, que ele se torna um dos principais governantes daquela nação. E ele estava ali no momento, ele, além dele ser esse grande político levantado ali para estar ali, atuando da parte de Deus ali naquele local, ele tinha os seus encontros marcados com o Senhor. Diz a palavra de Deus que 3 vezes ao dia, ele se colocava diante do Senhor, no mesmo lugar, na mesma hora. Ele tinha uma disciplina religiosa ali, diária. E a palavra de Deus diz que outros governantes que faziam parte do mesmo grupo que Daniel, queria pegar Daniel numa falha. E muitos vão tentar pegar você, daqueles que estão mais próximos a você, numa falha. E vão pegar aonde? Vão tentar pegar dentro da questão espiritual. Então o que a palavra de Deus diz, que eles foram procurar, e eles falaram, não temos como encontrar nada que desabone neste Daniel, a não ser que busquemos na lei do seu Deus. E aí viu que durante vários dias, no mesmo horário, Daniel se colocava no momento de oração, pedindo a um Deus que eles não conheciam, mas nós conhecemos. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que disse haja luz e houve luz, é o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua glória. Este Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus do Gênesis ao Apocalipse. É este Deus que Daniel estava ali falando, se colocando diante de Deus. E aí o que eles fazem? Eles chegaram para o rei e falaram para o rei, nós estamos passando um momento de dificuldade na nação. Inventaram um momento lá de dificuldade, segundo os olhos deles, e falaram assim, é necessário que o Senhor faça um decreto, e tem que ser um decreto-lei, estabelecido pelo Senhor, e quando o Senhor assina esse decreto, ninguém pode revogar esse decreto. Então estabeleça, rei, que durante 30 dias, todos têm que fazer petição somente ao Senhor. E aí o que acontece? Eles pegam e levam ao rei essa proposta. O rei assina com o seu anel, com o seu selo. O rei determina que aquela palavra é selada por ele, e durante 30 dias, todos os habitantes da Babilônia, sejam eles nativos ou estrangeiros, deveriam fazer somente o pedido ao rei supremo da Babilônia. E aí o que acontece? Eles levam o rei até a casa de Daniel, no horário exato. Foi por acaso, nós passamos na frente da casa do rei, de Daniel, e ele estava ali orando, e mostramos ao rei, por um acaso. Não, a oposição, ela articula de uma maneira muito sagaz, é muito diabólico, é uma ação do mal para se opor. E aí nós vemos que tudo isso eles fizeram para tentar fazer com que Daniel caísse e fosse lançado na cova dos leões. E isso aconteceu, porque quando o rei viu
que Daniel estava ali fazendo um pedido. E era um pedido a um Deus que eles não conheciam. Porque Deus não é um Deus criado na forma humana. Como você vê aqui nessa igreja, não tem nenhuma, imagem que você vai adorar, Não existe uma imagem do pastor João Carlos ou do pastor Natalino para que você possa se reverenciar de maneira nenhuma, porque nós adoramos o único Deus, soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí a palavra de Deus diz que quando Daniel é pego naquela situação, o rei se vê acuado e não tem como ele livrá-lo daquela situação. E o rei vai e dá o veredito, a qual ele mesmo tinha assinado. E Daniel é lançado por aqueles agós, que eram os seus opositores, dentro daquela cova, cheia de leões, famintos. Deixaram os leões sem comerem, certamente por dias, para que quando Daniel fosse lançado dentro daquela cova, pudesse ser esmiuçado por aquelas feras. E durante aquela noite, Daniel é lançado ali naquele local, naquela cova, naquele momento de destruição aparente. Mas diz a palavra de Deus, que como ele fazia isso fora da caverna, da cova dos leões, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele orava como costumava fazer. Então a oposição não fez que Daniel orasse. A oposição, ela manifestou a vida de oração de Daniel. Que a oposição possa manifestar a tua vida de oração, a tua vida de intimidade com Deus. Talvez você esteja olhando para o teu opositor dizendo: Deus, o Senhor não está vendo? E Deus está falando: eu estou vendo, só que eu quero que você faça algo. Eu quero que você me busque, eu quero que você clame a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Está tendo oposição ali no teu serviço? Certamente, o lugar mais próximo que você convive ali diariamente, as maiores horas, ou o maior número de horas que você convive está ali dentro do serviço. Meu irmão, continue a fazer o que você tem costume de fazer. Ore. A oposição vai manifestar a tua vida de oração. Não foi a oposição que fez que Daniel orasse, como tem muita gente cristã fazendo. Eu preciso que alguém ore por mim, porque eu estou passando por luta, ora por mim. Então aquele irmão 6 horas, você ora por mim? Você ora por mim? 6 horas, Não, que na hora da dificuldade você possa dizer: eu estou orando, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, eu continuarei crendo no Senhor, porque Ele tem o controle e o comando sobre todas as coisas. Ele é o Rei soberano, que reina com poder e com autoridade. Então diz a palavra de Deus, que Daniel, antes de entrar na cova, quando soube que o decreto foi assinado, ele continuou a fazer o que ele fazia. E eu creio que durante aquele período, também dentro daquela cova, ele continuou orando. E conforme ele orava, eu fico imaginando, entrando fico vagando dentro daquela cova. Tudo escuro, Ele não podia ver nada, mas ele sentiu o hálito dos felinos ali dentro. Mas ele continuou orando. E aí diz a palavra de Deus que o rei foi para a sua casa, o seu palácio, e tentou dormir, e não conseguiu dormir. E ele levantou de manhã, nas primeiras horas, e ele foi correndo até o local onde Daniel foi lançado naquela cova, e o rei chega e fala algo de tremendo. E fala algo de tremendo que muitas vezes a gente, no meio da dificuldade, da oposição, a gente não está vendo. Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Mas esse momento, como foi um momento de oposição na vida de Daniel, manifestou aquilo que Deus estava fazendo na vida de Daniel. A palavra de Deus diz que o rei chegou e disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo,
Será que o Deus a quem tu serves poderia ter te livrado da cova dos leões? E lá de dentro da cova, Daniel abre a sua boca e disse: ó rei, vive eternamente. O meu Deus fechou a boca dos leões. Então Daniel tinha essa certeza, essa convicção, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor iria passar com ele. Ainda que venham os momentos de oposição, de luta, de adversidade, o Senhor não te isenta destes momentos, mas Ele passa contigo nesses momentos. E Ele passou com Daniel nestes momentos. Os obstáculos e a oposição não pode nos parar. Não pode nos parar nessa caminhada. Correis bem? Quem te impediu de prosseguir? A oposição não pode, meu amado irmão. Talvez você vá para a sua casa hoje, e você vai muitas vezes triste, decepcionado com tantas situações, seja no teu serviço, seja lá no teu colégio, mas ore a Deus. Eu convido a você a orar a Deus nessa noite, e ver o céu se mover de uma maneira tremenda, como se moveu em favor de Daniel, durante toda aquela noite, e na manhã seguinte, o sol da justiça brilhou, e o sol da justiça brilha, trazendo, meu amado irmão, aquilo que é necessário para a sua vida. O Deus que combate as tuas lutas, o Deus que combate com poder e com autoridade, o Deus que tem poder para curar essa enfermidade que tem te assolado, é o Deus que tem poder para dizer saia, é o Deus que tem poder e autoridade para curar e restaurar. E a palavra de Deus diz em Daniel capítulo 6, no verso 15 e 16, que os homens foram ali, e os homens foram pegos pelo rei ali e lançados. Assim que Daniel é tirado daquela cova, aqueles homens que o acusaram foram lançados dentro da cova. E aqueles leões, eles não estavam de jejum, eles não estavam com a barriga cheia de maneira nenhuma, porque diz a palavra de Deus que quando os opositores de Daniel são lançados dentro da cova, antes que eles caiam no final do poço, os leões os destruíram. E eu quero que você tenha isso no teu coração. É Deus que tem te guardado. O Deus que nos guarda de tropeçar. O Deus que nos guarda de tropeçar. O Deus que guarda as nossas vidas. O Deus que guarda as nossas vidas de uma maneira tremenda. Então, em meio aos obstáculos, o Senhor não vai nos livrar muitas vezes, mas Ele vai estar conosco. Essa oposição serviu de degrau, como uma escada, para Daniel galgar uma posição superior. A última coisa que eu quero falar é que nessa caminhada tem a oposição que muitas vezes tenta te impedir, tem o sobrepeso que muitas vezes tenta te impedir. Por quê? Porque você tem um alvo, meu amado irmão. Você tem um alvo proposto. Um alvo proposto em nome de Jesus. Há 2 anos atrás eu decidi voltar a estudar. E eu queria voltar a estudar, e quando eu decidi isso, eu passei por uma infecção muito forte. Uma infecção intestinal muito forte. E eu perdi o vestibular daquela instituição universitária. Mas eu nem sabia que 2 meses depois eu estaria sendo matriculado numa outra instituição universitária. E depois eu fiquei analisando como é que surgiu o nome dessa faculdade. Eu não tenho noção, não foi ninguém que me falou, não foi, simplesmente Deus foi orientando e eu acabei entrando. E depois de estar lá, já cursando, eu estou no 2º ano, estou indo para o 3º ano, e eu descobri que no ano passado minha filha tinha feito a pós-graduação nessa mesma universidade.
Então, eu fico imaginando como Deus, os caminhos de Deus, meu amado irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tem um alvo proposto, e o mais ele vai fazer, meu amado irmão. Ainda que você esteja aparentemente parado, meu amado irmão, tenha um alvo proposto. Não espere chegar a virada do ano para estabelecer um alvo proposto. Sabe como aquelas dietas do começo da semana? Eu vou começar na segunda-feira. Meu irmão, comece hoje. Eu, quando decidi entrar numa reeducação alimentar o ano passado, eu pensei da mesma maneira. Eu falei assim, eu não vou começar na segunda. E aí, era no meio da semana, eu falei assim, eu vou começar. Meu irmão, foi uma luta. Mas eu venci. Eu fui vencendo os obstáculos. Vencendo. E hoje, agora vai fazer um ano em setembro, desse período de reeducação alimentar. E é interessante por quê? Porque você engorda em anos, e você quer aquelas dietas mágicas. Eu quero a dieta da lua, eu vou comer tudo menos a lua. Eu quero... Ou senão, eu quero aquela dieta só líquida. Então faz aquelas coisas loucas. Meu irmão, vá na dieta certa, vai na reeducação alimentar certa, coma as suas coisas no horário certo, coma de 3 em 3 horas, pequenas porções, evita fritura, evita um monte de refrigerante, e você vai ver Deus fazendo na sua vida, tendo um alvo proposto. Um alvo proposto. E lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1 e 2, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Nós temos que ter Jesus como nosso alvo maior. Nós temos que ter Jesus como nosso maior alvo na questão da vida cristã, olhando para Ele. E infelizmente nós olhamos para o outro, e quando nós olhamos para o outro, nós nos decepcionamos com o outro. E quando você olha para você, pior ainda, você se decepciona com você, porque você, como eu, fazemos propostas para nós mesmos, e na primeira momento de tentar, a gente desvia da proposta. Então, quero que você tenha isso no seu coração. Antes de ficar decepcionado com os outros, olhe para você, e você vai ver que você vai ficar decepcionado com você. Então, qual é o meu conselho? Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. E olhando para Jesus, nós vamos pegar o molde correto. E pegando o molde correto, e tendo as atitudes corretas, aí a gente vai chegar num momento que a gente vai poder dizer, como o apóstolo Paulo diz assim: sejam meus seguidores, como eu sou de Cristo. Mas para chegarmos a este momento, nós temos que ter um alvo maior, olhando para Jesus. Deixando de mimimi, deixando de olhar para mim. Irmão, olhe, não me cumprimentaram, cumprimenta. Amém? Nem falaram comigo, fale. Aí você vai dizer, mas pastor, você é fácil eu falar, seu pastor tem a palavra. Meu irmão, eu sou tímido, eu tenho todas as dificuldades que você tem, eu venci e continuo a vencê-las em nome de Jesus. E quero que você possa vencer. E para mim é difícil, quando eu tenho que ser padrinho de um casamento, ou fazer um casamento, eu tenho que entrar nesse corredor, meu irmão, todo mundo olhando para você. Quando a minha filha casou, eu só fui lembrar que tinha um tapete aqui no coisa, depois que eu olhei lá na filmagem, que eu descobri que era vermelho o tapete, que eu nem lembrei da cor do tapete. Por quê? Eu não conseguia ver nada. Por quê? Porque você fica, todo mundo olhando para você. Mas qual era o alvo proposto? Eu tinha que chegar até o final do corredor e entregar minha filha para o meu genro. Então eu tinha um alvo proposto. Então este alvo proposto fez com que todo medo, toda a insegurança fosse deixada de lado. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. O autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: tenha um objetivo proposto. Tenha um objetivo proposto, um objetivo a curto, médio
e longo prazo. Tenha um objetivo para você semanal. Tenha um objetivo para a sua vida mensal. Tenha um objetivo para a sua vida no contexto do ano. Porque muitas vezes você fala assim, eu quero fazer isso, todo final de ano eu quero a proposta para isso, uma coisa geral, por ano todo. Não, mas durante o ano todo, você tem cada semana, nós temos 52 semanas no ano, amém? E nós já estamos na metade do ano. E aí você olha e fala, mas eu não consegui fazer nada, nem um terço do que eu tinha proposto. Meu irmão, planeje de uma maneira coerente, tendo um alvo proposto. E aí, o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 3, ele diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossa alma. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, tenha Jesus como este modelo para atingir o alvo proposto. Tenha Jesus como este modelo na sua vida, porque você vai ver que através do estudo da vida dele, você vai ver que ele passou por acusações, ele foi acusado, injustamente, mas ele continuou firme. Ele foi traído pelos amigos mais próximos ali, por Judas que o traiu e vendeu, e por Pedro que o negou, e ele continuou firme. E quando ele tem um encontro depois com Pedro, porque foi o único que teve condições de ter esse encontro, o outro foi e se enforcou, foi um caminho obscuro. Diz a palavra de Deus que Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Aí o Senhor pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, de uma maneira constrangida, ele diz assim: Senhor, tu sabes. E ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus não estava falando do amor fraterno. Jesus não estava falando do amor eros, sensual, não. Jesus está falando do amor ágape. Ele chega até este momento que ele fala: Pedro, tu me amas com este amor ágape, este amor de entrega total, este amor que dá face àquele que te afronta. É este amor que não busca os seus próprios interesses, mas o do outro. Este amor que passa pelos seus direitos em prol do direito do reino. E aí o Senhor Jesus chega para ele e fala: Pedro, olha o que eu estou te falando. E aí a tradição diz, a Bíblia não diz, a tradição cristã diz lá as histórias, que Pedro ele foi perseguido, e ele foi morto, ele foi crucificado, e quando ele foi crucificado ali, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser crucificado da mesma maneira que o mestre tinha sido. Então eu fico imaginando que este homem, que passou por tantos momentos de adversidades, momentos em que no fulgor da situação ele falou algo, e muitas vezes no fulgor da situação você fala algo, ou você tem uma atitude, e você passa a ser medido por aquela atitude. Meu irmão, construa outras atitudes que possam demonstrar Cristo em você, a esperança da glória, Cristo em você, que vai levar você a ter uma experiência tremenda rumo ao alvo proposto, meu amado irmão, olhando para Jesus. E aí em Isaías capítulo 53, 11, diz assim, sobre a palavra profética falando do Messias, diz assim: ele, o Messias, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz,
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso está em Isaías 53:4, mas no verso 11 diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Ele tem visto o fruto do seu trabalho, o alvo proposto, que é você e eu, que é a nossa geração, que é as gerações passadas que foram salvas, e os que serão salvos pelo Senhor tremendo, que estarão presentes naquele dia, honrando e dignificando o Senhor. Lá em Apocalipse 5, no verso 9 e 10, diz assim: que eles se levantarão dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Eu quero que você tenha isso no seu coração, meu amado irmão. A tua vida cristã vai além deste momento do culto. A tua vida cristã vai além de estarmos aqui cultuando ao Senhor neste local maravilhoso. A tua vida cristã é uma vida diária, trilhada num alvo proposto pelo Senhor, porque o dia que o Senhor te tirar daqui e pode te levar para outros lugares, para trabalhar em outros lugares, talvez lá você não vai ter uma Cristo Resposta, vai ter uma igreja que vai estar ali te abençoando, uma igreja de lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Pessoas que foram lavadas pelo precioso sangue de Jesus. Pessoas como você e eu têm a oportunidade de reverenciar o Cordeiro que foi morto, meu amado irmão. Então, tendo um alvo proposto no teu coração. Então, afronta a cruz dos obstáculos. Não impediram Jesus de prosseguir rumo ao alvo proposto. Não se perca em meio à tua caminhada, prossiga em frente, você vai contemplar o fruto. Quem te impediu de prosseguir? Hoje é hora de retornar à tua caminhada. Eu quero orar com você, eu quero colocar a tua vida diante de Deus, eu quero apresentar neste momento o teu coração diante de Deus. Eu quero que você fale com Deus, eu quero que você fale com a mesma atitude que eu comecei lá no começo, nos primeiros versos, que eu falei sobre Apocalipse no capítulo 3, no verso 20, quando o Senhor disse: eu estou à porta, e eu bato. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com ele, e ele comigo. Eu vou ter intimidade com ele, porque estar na casa de alguém no Oriente Médio, naquele momento, sendo alimentado, sendo acolhido, tinha que ter muita liberdade. E o Senhor está dizendo: abra a porta, porque eu quero entrar. E quando eu entrar, eu vou pedir a chave de comando da tua vida. Talvez exista áreas na tua vida, exista quartos na tua vida, existe portas que precisam ser abertas, para que o Senhor possa entrar, porque muitas vezes essas portas estão fechadas, estão cheias de tranqueiras, de coisas velhas, coisas que precisam ser tiradas. E o Senhor está nessa noite aqui, te dizendo: quem te impediu de prosseguir? Talvez esses pensamentos que surgem na tua mente, dizendo que você não é digno. Meu irmão, nenhum de nós somos dignos, mas o Senhor, com grande misericórdia, Ele nos amou, Ele nos perdoou de uma maneira tão especial. E a palavra de Deus diz: temos em nós um vaso de barro, nós temos dentro de nós um poder precioso, para que a excelência do poder não seja do vaso, que é de barro, mas a excelência do poder seja do Deus que habita dentro desse vaso de barro.
para que a glória e a honra seja dele, para que nós possamos prosseguir essa caminhada, olhando sempre para ele, o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que tem te desanimado, meu amado irmão, entrega ao Senhor nessa noite. As decepções que têm assolado o teu coração, entrega. Eu convido você a ficar em pé, dizendo: Deus, eu estou entregando nesta hora. Toma, Senhor, este momento na tua mão, Senhor. Toma a chave de comando da minha vida. Toma a chave, Senhor Deus, de salas, de compartimentos que precisam ser abertos, Deus. Toma. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai prosseguir em fazê-la. Correis bem, quem te impediu de prosseguir? Qual tem sido a oposição? Talvez oposições externas que têm tentado te impedir. Meu irmão, olhe para Jesus, o autor e consumador. Talvez sejam oposições internas que têm tentado te impedir. Eu te convido a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, tendo um alvo proposto. Eu quero orar com você, porque eu creio que nesta noite Deus falou com várias vidas, mas Deus falou com você de uma maneira especial. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. E você que ficou em pé, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Nós vamos colocar a tua vida diante de Deus. Nós vamos colocar essa situação que muitas vezes tem afligido o teu coração. Nós vamos orar nessa hora. Eu gostaria que o pastor Luiz viesse aqui. Nós vamos orar por você nessa hora. Nós vamos apresentar a tua vida diante de Deus. O inimigo tem tentado de todas as formas gerar oposições, obstáculos, para tentar impedir você de prosseguir. Mas eu te convido, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E eu quero orar por você nesta hora, porque eu creio em nome de Jesus, que toda enfermidade que muitas vezes tem vindo sobre a tua vida, você pode ser curado nesta noite, curado, restaurado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, este que tem poder e autoridade. Toda ação contrária vai bater em retirada, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Este desânimo que tem assolado este coração vai bater em retirada agora, pela autoridade do nome de Jesus. Deus, traz cura, Senhor, traz cura, Senhor Deus amado. Existem vidas cansadas, existem vidas aflitas nessa noite, mas Deus opera com poder, Deus, com autoridade. Opera com poder, opera com autoridade, Deus, sobre essas vidas, Deus, agindo sobre estes corações, Senhor. Deus, operando com poder e com autoridade, Senhor, operando com poder e com autoridade. Que seja uma noite de cura, uma noite da ação sobrenatural do Senhor, Deus. Deus, prossiga em frente, olhando para ti, Deus, o autor e consumador, Deus da fé, Senhor, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Deus, guarda este coração, guarda a sua vida, livra de todo mal, Senhor. Toda e qualquer ação contrária vai bater em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Que bata em retirada, vai bater em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, que nessa noite tu venhas trazer cura, tu venhas trazer libertação, Senhor. Que toda oposição, Senhor, toda resistência do inferno bata em
retirada, Deus. Que a alegria do Senhor venha sobre este coração, Senhor. Batiza vidas nessa noite com o teu Espírito Santo e com fogo. Batiza com poder e com autoridade, Senhor. Ah, Deus, que vejam, possam ver, Senhor Deus, o sobrenatural nesta noite se desvendando de uma maneira tremenda, vindo da tua parte sobre este coração, Senhor. Este coração que talvez esteja cansado, aflito. Ah, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você prossiga em frente. Eu quero que você continue firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu quero que você continue orando, não porque a oposição venha, não, porque na oposição vai manifestar a tua vida de oração. Eu quero que você continue orando, continue crendo, não por aquilo que você esteja sentindo, mas por aquilo que a palavra de Deus tem dito. Ore pela sua família, ore pela sua vida, cubra a sua vida de uma maneira tremenda, cubra o seu local de trabalho também, orando ali. É um campo de combate, onde você tem convivido ali diariamente, meu amado irmão. Não baixe a guarda, não baixe a guarda. E muitas vezes a gente fica um pouco apático, alheio, quando Deus está dizendo: não, toma o cuidado e seja atento, orando e vigiando, orando e vigiando. Que o Senhor venha sobre a sua vida, que nessa noite o Senhor ainda se manifeste sobre a sua vida, que o Senhor fale com você, que o Senhor se revele a você de uma maneira tremenda, porque o Espírito Santo de Deus, ele não fica aqui trancafiado aqui na igreja, não. Ele vai com você, ele caminha com você. Você é templo do Espírito Santo de Deus, você é morada do Altíssimo. Ele mora na sua vida, ele mora com você, meu amado. Eu quero te incentivar a isso, a essa caminhada. Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar.